com vários problemas hoje. O nosso empreendedor aí é muito paciente, muito tranquilo, tem bastante fé, então dá tudo certo, né? Nós íamos fazer pelo YouTube, como nós vemos fazendo desde o começo, né? Não só o Foco na Meta Cast, mas também o Baú Podcast. Só que, infelizmente, já faz mais de 3 anos que eles fazem, o YouTube também tem muitos anos aí, nunca deu problema na transmissão. Infelizmente, hoje, se você procurar agora no Google, está com problema no YouTube desde a parte da tarde. Então, muitas reclamações, muitas lives, muitas programações que são realizadas através do YouTube hoje não conseguiram executar da forma que precisava. E nós estamos tentando aqui desde as 7h30, nós ia começar em ponto, 7h30. O nosso convidado estava aqui desde o horário, eu também, o Sérgio, o Cassiano, a equipe aqui estava dentro do combinado, mas infelizmente acontece isso, né? Quando é ao vivo e a cores, acontece esse imprevisto, como em toda a nossa vida, né? E aí, para nós continuarmos nosso bate-papo aí, depois nós vamos gravar e deixar no YouTube, mas vamos fazer via Facebook, né? Quantas lives nós fizemos pelo Facebook? Foi uma alternativa que nós conseguimos achar aqui nesse momento. Peço aí desculpa a todos que aguardaram aí a nossa entrevista, né, com o Lucas Canuto, nosso empreendedor aí, muito novo, tem muita história legal aí para contribuir com a gente e tenho certeza que vai ser uma noite muito legal. Muito obrigado, Lucas, pela presença, obrigado pela paciência aí. Nós estamos iniciando o nosso podcast e mais uma vez, muito obrigado, Lucas. Oi, Rony, boa noite a todos. Agradeço de antemão aí o convite, agradeço também a paciência dos demais também aí, né, que está nos acompanhando. Boa noite a todos e muito obrigado. Lucas, se tivesse que resumir toda a sua jornada até hoje em uma palavra ou em poucas palavras, o que você fala do Lucas Canuto? Eu escolheria a palavra coragem. Que com 19 anos, né, eu comecei a empresa, não sabia nada sobre água e gás, então eu, tanto na parte, né, do Lucas mesmo, né, sou assim no esporte, sou assim na vida, então eu escolheria a coragem por conta disso. Muito legal, tem que ter coragem mesmo, né? Para empreender não é fácil não, porque a gente acha que é tudo mil maravilhas, mas também tem que ter muita coragem, muita determinação e graças a Deus você vem se destacando aí no nosso município, Lucas. Eu acompanho de perto a sua trajetória, fico muito feliz, fico muito orgulhoso e mostro realmente para as pessoas que é possível, né? Quando a gente acredita em algo, quando a gente trabalha, quando a gente tem coragem para poder arriscar, você é a prova viva que graças a Deus você conseguiu. Lucas, fala um pouquinho, você é filho de quem, quantos irmãos você tem, você é nascido aqui em Tambaú. Vamos começar aí falando da família, né? Que a gente admira demais toda a sua família, eu tenho um carinho enorme por todos e fala um pouquinho deles pra gente. Obrigado, Rony. Falo obrigado por conta do carinho mesmo que eu vejo que você realmente tem. Conhece toda a minha família, é próximo da minha família. Sou nascido e criado em Tambaú, sou filho de Tambaú também. Tenho 3 irmãos, né? A Tatiane, a Dalila e o Thiago. Sou o filho caçula. Depois sou filho, né, pouco conhecido, né, meus pais. Sou filho do José Canuto, né, que trabalha com excursão, faz viagem há mais de 40 anos, ele é minha mãe. Esse é um pouquinho do Lucas, né? Ô Lucas, e você já antecipou até, você começou a empreender com 19 anos de idade, é isso mesmo? Com 19 anos. E você começou o seu primeiro desafio na questão do empreendedorismo. Já tem a questão do turismo, né? Que depois nós vamos falar um pouquinho da sua família, que você sempre participou junto com seus irmãos, com todo mundo. Não tem jeito, né? Todo mundo tem que trabalhar, todo mundo tem que ajudar e todo mundo tem que se virar. Mas a questão, o primeiro empreendimento seu foi água e gás mesmo? Não foi o meu primeiro emprego, mas não foi o meu primeiro trabalho, mas o primeiro empreendimento, sim. Foi aos 19 anos aí a parte de água e depois de 1 ano eu expandi para a parte de gás. Então você começou só com a água, só? Comecei só com água. E antes de você começar a trabalhar de empreendedor aí, né, começar a empreender, na verdade, você chegou a trabalhar em alguma outra empresa, em algum outro trabalho? Sim. Primeiro eu falo que eu passei pela escola José Canuto, né? Porque todo mundo em casa tinha tarefas. Então, quando eu era pequeno, eu tinha os meus deveres, né?
Levantar, varrer a frente, né? Que tinha as folhas de árvore que caía todo dia, buscar pão, ir para a escola. Chegava, né, da escola, tinha a parte de dever de cuidar de uma horta que meu pai tinha. Então, já tinha alguns deveres. Depois, com 15 anos de idade, aí sim eu fui ter o meu primeiro emprego. Né? Foi outra escola também. Lá, até hoje, eu tenho um carinho imenso, uma consideração imensa aí pelo Perão. Né, que eu trabalhei lá 3 anos e meio no escritório de contabilidade do Perão e ele sempre foi como um pai para mim enquanto eu estive lá e até hoje, né, devo muito a ele, não somente pela questão do período que eu fiquei lá, mas a própria questão da empresa também, ele me ajuda muito até hoje, ele que faz minha contabilidade. Então tive na época era ele e o Sopeiro Petrônio, né? Deus o tenha, também é um cara extraordinário. Sempre tive muito carinho, muito respeito por ele também. Então fiquei lá 3 anos e meio. Aí saí de lá. Fui trabalhar com meu pai no turismo, fiquei 6 meses com meu pai no turismo e depois eu iniciei aí a empresa de água. Ô Lucas, bem lembra, eu não lembrava, né, antes de você falar que você trabalhou no Perón e agora você falando a gente vai voltando, né, e a gente vai relembrando realmente que você trabalhou no escritório com eles lá. E além de você ter trabalhado ali, quando que surgiu a questão, eu vou abrir um depósito de água nesse primeiro momento? Quando que foi isso? Por que que você decidiu abrir um depósito de água, uma vez que já tinha várias outras pessoas que também trabalham com água no município? Qual que foi a escolha sua? E na onde você começou? Foi ali na Rua Militão Nogueira de Carvalho? Então, eu comecei porque eu já sempre pensava em montar alguma coisa. Né? Meu pai, por influência dele, tanto é que você vê que hoje praticamente todo mundo em casa trabalha por conta. Então meu pai sempre falava, não, é melhor vocês trabalhar para vocês mesmos, montar alguma coisa. Né? E foi um dia que eu fui para Mococa, meu tio tem uma padaria que hoje é um mercado, né? Tinha uma padaria que hoje é um mercado em Santa Rita, o Zezinho, né? Bastante gente conhece ele, né? Tanto aqui quanto em Santa Rita, tem um mercado lá da Padre Donizete. E ele pediu para mim buscar algumas mercadorias para ele. Eu voltando para cá, estava junto com meu pai, olhando a nota fiscal, aí um dos itens era água. Aí eu falei assim, água, todo mundo consome água. Né? Meu pai, vou dizer que praticamente todo mundo conhece o meu pai. Falei, então acho que dá um bom casamento, viu? Água, quanto meu pai é conhecido, dá para montar uma empresa e vender água. E no caminho eu falei pro meu pai, pai, vou montar uma empresa de água. Não vou tocar o turismo do senhor, vou montar uma empresa de água. E aí ele falou assim, mas você acha que dá certo? O quanto o senhor é conhecido, o caráter que o senhor construiu, a pessoa que o senhor é, a imagem que o senhor tem, o nome que o senhor está deixando para a gente, eu acho difícil. Qualquer coisa que a gente montar, se tiver uma boa administração, acho que vai para frente. E água todo mundo consome, então eu acho que dá certo. Ali foi o primeiro insight que eu tive e falei assim, acho que eu vou montar uma empresa de água. E aí você começou ali na Rua Militão Nogueira de Carvalho ou não? Não. Aí eu primeiro tentei montar na casa do meu pai. Lá era um bairro residencial. Aí teve uma pessoa que pegou muito no meu pé na época. Meu pai precisou pintar a casa inteira em tinta a óleo, que era uma das exigências. Aí depois ele falou que tinha que colocar palete em tudo. Meu pai comprou palete junto comigo, a gente colocou. Depois a gente foi montar. Falou que tinha que ser um quenai específico para água, não existia, só existia para depósito de bebida, enfim. Vários empecilhos aí que eu tive para abrir. Aí foi onde eu falei para Tata, você acabou de construir a casa, posso montar lá? Aí, né, minha família é pouco unida, né? Pode montar lá. E aí comecei lá na casa da Tati, em frente à casa da Tati, que trabalha na rádio, para cima lá na Vila Salem, para cima da lanchonete do Marquinhos Pontes. E tem até umas placas até hoje de gás lá. Ultragás, umas coisas lá. Até hoje tem lá umas propagandas. Indo pro caminho. Indo pro caminho, exato. E então eu iniciei lá. E aí você iniciou vendendo só água? Vendendo só água. Você ficou 1 ano vendendo água? Fiquei 1 ano vendendo só água. Aí um dia eu passei no posto para pegar um gás, aí eu falei assim, eu poderia entregar gás, eu perco venda de água por não ter gás, e aí foi onde eu incluí o gás. E 1 ano depois foi quando eu comprei a Garcia também, né? Porque eu comprei alguns com em Tambaú, comprei 2 em Palmeiras depois, né? Fiquei 3 anos por lá. E na Militão Nogueira de Carvalho era a Garcia lá. Né? Do Jairo Garcia e do Gerson. Do Jairo e do Gerson, O Gerson também virou outro irmão aí também, né? Ficou 8 anos puxando água pra mim, sempre tive um bom relacionamento com ele. Como o ponto dele era melhor. E aí eu coloquei um funcionário lá e mudei ali em frente o Seu Ivo, ali perto do Tico Tapeceiro. Em seguida fui para a loja da Lúcia, ali em frente à loja da Lúcia. E depois aí já estava com o prédio próprio, mudou para cá. Ô Lucas, que ano que foi isso? O ano que eu iniciei foi em 2012, dia 18 de maio de 2012. 2012, lá na Tati ou aqui? Lá na Tati. Na Tati.
2013 anos, para é isso? 14, 13 anos. E você está com quantos anos hoje? Hoje eu tô com 32. Olha, nossa, que benção, hein? Não é fácil não, mas é muito trabalho. E o início, como que foi? Você estava contando uma história de telefone, uma história da Dalila, que começou com você te ajudando. Conta um pouquinho pra gente aí. O início foi difícil, hein? Põe difícil nisso. Eu falo que, olha, o fato de eu ter 19 anos ajudou até nisso, porque se eu tivesse a maturidade que eu tenho hoje, eu não sei se eu teria a coragem que eu tive na época. Com certeza. Então, um pouco de responsabilidade também, mas muita coragem, então deu tudo certo no final. Quando eu comecei, a Dalila me ajudou, né? Começou junto comigo, ela ficava no telefone, eu ficava na entrega. Só que ela já tinha se formado, né? Em psicologia. Ela arrumou um emprego em Casa Branca, na Pai de Casa Branca. E logo em seguida, ela ficou uns 6 meses comigo. Ela foi para a Pai de Casa Branca. Falou, Lucas, é minha formação, tal, aqui eu sei, né? Talvez vai ficar difícil para você, mas eu preciso ir para minha área, né? E eu super compreendi, a Dalila, né? Foi para a área dela. E aí eu falei assim, pô, mas deve ter alguma maneira de eu poder estar atendendo, mas isso há 13 anos atrás. Hoje a gente tem chip de telefone fixo, hoje o pessoal nem se incomoda muito, né, com o telefone fixo. Mas na época, sim, se utilizava muito. Então eu pesquisei e encontrei um aparelho que ele tinha um cabo e aí uma antena no telhado. E parecia um celular antigo, aqueles que levantava a antena, ele era a mesma coisa. Você puxava uma antena, atendia de onde você estivesse. O bacana é que eu fiquei sem um ponto para o pessoal buscar água, né? Só era mesmo um disque entrega mesmo. Porém, a velocidade da entrega era muito rápida, né? Muitas das vezes eu estava bem próximo ali do cliente, eu já chegava em menos de 1 minuto, a pessoa falava assim, nossa, eu acabei de ligar lá, isso é impossível. Não, é que eu atendo desse telefone, o pessoal via também eu puxar aquela antena e atender na residência. Então teve essas dificuldades, a dificuldade financeira, porque é um ramo caro para você poder entrar, né? Então é uma dificuldade também. Então o início foi bem complicado. Mas em 2014 eu já tinha comprado a Garcia, teve a Seca. A Seca me ajudou muito também. O fato, né, como eu disse, do meu pai ser muito conhecido. A EPTV na época veio me entrevistar também por conta da Seca. Eu achei até que era trote. Falei assim, não, tem depósito maior do que eu. Muita gente falava isso que você falou, é uma realidade. Né? O que eu vejo que é uma dificuldade hoje, se alguém for começar no meu ramo, eu vou ser uma pedra no caminho dessa pessoa, né? E eu tive essas pedras lá atrás também, que eram os depósitos que era forte, né? Tinha Sobreira, tinha, né, já vários aí que tinha força na cidade. E o pessoal falava, nossa, você vai entrar num meio complicado. E eu falava assim, então, mas água todo mundo consome. Meu pai é conhecido, eu sempre batia muito nessa tecla e sempre um horário extenso, né? Então, na época, eu já trabalhava das 7 às 7 com o telefone, né? E até esticava um pouco, né? Chegava a ficar 8, 9, 10 horas da noite ali. Então, e sábado e domingo também ou não? Sábado esse mesmo horário, domingo fechava um pouco mais cedo. Hoje a gente já tem um horário mais flexível, né? Abre das 7h30 às 7, de segunda a sábado, domingo das 8 ao meio-dia. Mas na época era complicado, porque eu também não conseguia pagar o pessoal. Então, assim, o Gerson muitas vezes me ajudava, mas descarregava ali, eu terminava de puxar para dentro, ficava até 11 horas, meia-noite, puxando água para dentro do depósito. No começo tudo é bem difícil, né? A gente tem que plantar certinho. Achei legal também você falar do seu pai, que desde criança já divide aí as obrigações de cada um, né? Falar que cada um tem que fazer alguma coisa dentro de casa, ajudar, seja pegar as folhas, seja varrer. E isso é muito importante, porque desde criança a gente começa a ter regras, né? Saber que nós temos que fazer a nossa parte. E isso eu acredito que também te ajudou muito a poder realmente saber que você tinha suas obrigações. E a hora que você começa a empreender, que você abre o depósito, que nem você fala, não é só atender o telefone, não é só levar água, né? Você tem que comprar, você tem que vender, você tem que entregar, você tem que organizar. Chega a água, mas colocar ali de uma forma organizada, você fica até de noite batendo ali os galão, que não é fácil, sem funcionários. Então a gente tem que ter muita expectativa, muita vontade, muito sonho. E depois que a gente vê, né, que você falou, agora já amadureceu e já olhou para trás e falou, nossa, eu passei por tudo isso. Então lá na frente, muitas vezes, os jovens, os empreendedores, quando começa nas primeiras dificuldades, acaba já diminuindo o ritmo, fala, não é para mim isso. Mas é questão de se adaptar, questão de acreditar e questão realmente de se esforçar ao máximo, né, Lucas, para poder colher esses frutos. Hoje, depois que a gente conseguiu vencer, já caminhou um tempo, já olha com mais tranquilidade, mas o começo não é fácil, né? Você enfrentar todas essas questões, inclusive na questão do gás, né? Você disse também que no começo você não tinha um alvará disponível para o gás. Você chegava a pegar de um posto, né, que já tinha a disponibilidade e para ofertar para o seu freguês. Na verdade, você não estava nem visando lucro, mas você estava visando satisfazer o seu freguês. E tem algumas histórias também engraçadas disso. Passa para nós aí, Lucas.
Tem sim. Puxando o princípio, né? Realmente meu pai influenciou em várias coisas, fora as tarefas, né? No caso, a gente até colocava verdura em carriola e ia vender, entendeu? Vendia reciclagem. Tinha bastante coisa que meu pai colocava, pequenas tarefas ali. E sempre colocou muita situação, você pode ver pelo meu padrão de vida. Né? Meu pai sempre falou, muitas das vezes não importa. Tem gente que ganha muito bem, tem médicos endividados, tem empresários que era para estar muito bem, mas infelizmente eles ganham dinheiro, mas não sabem gastar. Então muitas das vezes você tem que ver que o importante também não é só o quanto você ganha, mas principalmente a forma quando você gasta. Então isso daí meu pai sempre colocou, entendeu? Então você pode ver que o padrão da minha família, né, não que a gente seja rico, mas assim, o padrão nosso, você pode ver, a minha empresa eu considero que ela é uma empresa rica, pelos aportes que ela faz, pelo estoque que ela tem, né? E o Lucas já não. Então o Lucas ele tem uma situação mais simples, entendeu? Você vê, eu ando de bicicleta, minha bicicleta é uma bicicleta simples comparada aos demais que andam comigo. Então assim, a empresa rica, o Lucas é pobre. Entendeu? Então, isso daí também veio da parte do meu pai. A parte do gás lá atrás realmente foi para poder fornecer, né? Para poder estar atendendo, né? Uma necessidade, uma venda casada, água e gás. E tive várias situações, tive uma denúncia também na época, né? Que acharam que eu estava vendendo gás ali de forma clandestina. E aí eu falei, não, eu não sou eu só faço a entrega do gás, né? Não, mas tô vendo aí no seu veículo, né? Eu falei assim, não, mas se eu colocar um guarda-roupa, não significa que eu vendo guarda-roupa, significa que eu estou transportando um guarda-roupa, né? Falei, mas eu pego no posto e faço a entrega, né? Atendo a necessidade do cliente. E aí fui atrás, né, do posto, falei, preciso, né, levar na prefeitura lá, pediram, né? Então quero provar para eles, né, que não sou eu e tá tudo regular, né? E o posto não tinha. Não tinha o alvará de bombeiro, não tinha o alvará da prefeitura para isso, não tinha cadastro na ANP, na Agência Nacional de Petróleo, não tinha nota fiscal. Eu falei, meu Deus do céu. Cheguei em casa, falei, gente do céu, nem vou na prefeitura falar mais sobre isso, deixa eles isso, né? E o posto estava tudo irregular. Então, aí a Tati falou assim, não, vou fechar o meu terreno então, a gente monta um outro CNPJ, uma outra empresa lá, e aí você faz a parte de estrutura, né, de bombeiro, do que a ANP pede, né, plataforma, né, portão, você coloca a câmera, enfim. Aí foi onde eu fiz as demais estruturas, mas estava ali a minha irmã me ajudando de novo. Entendeu? Então hoje o pessoal vê muitas das vezes a loja, né, ali no depósito, fala assim, nossa, o Lucas ajuda a família, né? Mas se não fosse lá atrás eles ter feito essa base, né? E até hoje eles me ajudam muito. Mas eu falo assim, se não fosse eles, eu não estaria onde eu tô. Então, tipo assim, eu precisei muito deles lá atrás. Montei financiamento no nome deles para começar, tem bastante história ali. E aí foi onde eu regularizei um depósito de gás e fiquei tranquilo. E para mim foi muito melhor. Então, tipo assim, foi uma dificuldade no início, mas também foi uma situação que me impulsionou muito, entendeu? Até mesmo de ter noção de como a empresa estava. Porque aí eu fui falar, né, com um concorrente que foi quem me denunciou na época. Eu falei para ele assim, cara, você foi me denunciar, você nem precisava disso, né? Olha o seu tamanho, é o meu. Tipo assim, eu vendo 80, 100 galões de água num dia. Tipo, olha o quanto você vende. E quanto você vende? Você vende tudo isso daí? Entendeu? Aí eu fui saber que ele não vendia aquilo lá e nós já estava vendendo mais. Era o maior distribuidor de água já de Tambaú. Entendeu? Então, por isso que era a preocupação dele, entendeu? Sim. Porque a gente estava crescendo esse potencial muito grande. Né? Foi muito rápido o crescimento, né, Lucas? Eu acho que foi. O atendimento de vocês, a amizade, o respeito. Inclusive, esse trabalho de vocês na água e gás em si, Lucas, eu acho que você tem que ter muita confiança, né, as pessoas, porque vocês entram dentro das casas das pessoas, né? Você abre, vai na cozinha, você tem que abrir a água. Muitas vezes vocês colocam um galão de água no bebedouro. Eu falo isso pela casa da minha mãe. O gás também, muitas vezes a pessoa não tem, pede para vocês fazer isso. Então, não só você, mas toda a equipe, todos os funcionários, colaboradores, eles têm que ter essa ciência, né? Porque não é qualquer profissional que vai entrar na casa da gente. Então, a gente tem que ter muita responsabilidade de quem, no caso de você, né, que está entrando na casa das pessoas lá no início, e depois a equipe que você vai contratando. Não é um serviço fácil. E quando você entra na casa das pessoas, tem que ter muita confiança da pessoa para deixar você entrar dentro de casa. Eu acho que isso também ajuda muito, né? E isso é muito importante, não é? No seu requisito? Com certeza é, Rony. Falou tudo. Com certeza é. Porque é muito raro quem entra dentro dessa intimidade nossa. Né? Dentro da casa, dentro da cozinha de uma pessoa. Quantas pessoas entram dentro da cozinha da tua casa? É muito poucas, né? Então, sim, tem que ter essa extrema confiança. E graças a Deus a gente tem, né? E isso me deixa muito feliz, mas é uma preocupação,
né? Tem que ser uma preocupação diária em cima disso daí. Porque o atendimento é tudo. Dentro do meu ramo, o atendimento é tudo. E tem essa confiança. Tanto fico muito feliz, né? Porque, graças a Deus, praticamente todos os feedbacks que eu tenho é positivo, né? Tanto da parte de funcionário quanto da minha parte, né? Que eu também sou avaliado. Eu falo que o verdadeiro patrão é o cliente, né? Ele que leva dinheiro para dentro da empresa. Então, ele é o verdadeiro patrão, não sou eu, né? Sem ele, a gente não tem financeiro. Sem financeiro, a empresa vai mandando um por um embora, inclusive eu. Então, o atendimento é o primordial. E essa intimidade aí de entrar dentro da casa da pessoa, de entrar dentro da cozinha da pessoa, você vai avaliar um gás, você vai instalar um gás, você vai virar um galão de água. Realmente, a confiança. E eu vejo que, assim, quantas pessoas, quando eu ia levar água, né, falavam assim, nossa, Lucas, olha, precisava, né, fazer tal situação aqui em casa, mas, nossa, você conhece alguém? Porque eu não conheço ninguém para poder vir aqui, sabe? Porque seja para trocar uma lâmpada. A pessoa falava assim, eu não tenho ninguém de confiança para vir aqui. Entendeu? Então você vê, a pessoa, além de confiar em mim, ainda perguntava se eu tinha uma indicação de alguém de confiança. Então, tipo, porque ela estava. Então eu falava assim, pô, se ela está desconfiada de outra pessoa entrar na casa dela, significa que ela estava desconfiada de mim também, de outras pessoas, tal. E ela me deu esse voto de confiança. Então, sim, tem que tomar muito cuidado com isso. E qual que é o maior desafio dentro disso? É a concorrência? É a segurança? É a logística? Dentro do negócio de água e gás, qual que é o maior desafio? Porque, assim, o preço, teoricamente, é bem próximo os preços aí, se não for iguais os preços. O produto também basicamente é o mesmo, né? A água, o gás, pode ser que tenha alguma diferença, depois se você quiser até falar, mas eu não entendo. Eu acho que todo mundo, a questão do gás, você vai ligar, você quer colocar o fogo ali e beleza. E a água também é uma água de qualidade, todos os depósitos ali devem atender. Pode ter uma diferença ou outra, mas não deve ser muito. Mas qual que é o maior desafio dentro da concorrência? É essa confiança das pessoas em vocês? É a segurança do produto que está comprando? É a amizade que foi criando durante o período? É a própria concorrência? Qual que é o maior desafio, Lucas? O maior desafio, quando se inicia, né, é o investimento. Quando se inicia o investimento, porque a cota de gás é caro, o gás em si é um valor alto. Então, o aporte financeiro para poder competir, né, o principal empecilho. O segundo empecilho para mim é o conhecimento, que você vai ter que entender de todas as áreas. Então, tipo assim, muitas das vezes eu vejo que a pessoa entra num ramo, isso independente da água e do gás, e ele vai buscar o conhecimento depois. Então, assim, ali eu vejo que o conhecimento também, eu precisei amadurecer junto com a empresa, conhecer. Então, hoje, para mim, tocar a empresa é mais fácil, né? Mas o conhecimento, para mim, lá atrás, foi o segundo. E eu coloco a concorrência em terceiro plano, né? Hoje, para mim, né, vai ser a questão mesmo dessa situação aí de colaborador. Você encontra a pessoa que vai atingir essa expectativa, né, para você poder realmente ter esse atendimento, porque esse é o maior diferencial. Né? Como você disse, a gente trabalha com commodity, né? Então, assim, a parte de água e gás é praticamente o mesmo produto para todo mundo. Te respondendo, o gás não tem diferença nenhuma. 94% do gás sai da Petrobras e é distribuído para as demais companhias. O Brasil hoje ele tem 9 companhias de gás, 4 que praticamente mantêm aí praticamente toda a distribuição de gás aí do Brasil. Então, 94% sai da Petrobras, né? Porque das 17 empresas, 14 é da Petrobras. Então, ela tem praticamente esse monopólio, vamos dizer assim, né? Até 94 era literalmente monopólio, depois ela abriu o mercado, mas ela continuou com 94%. Então, a parte de vasilhame, essa sim tem um pouquinho de diferença. Então, você vai ver um vasilhame ali um pouco mais conservado que o outro, tal. O resto é só marketing mesmo, marca, né? Então, Tambaú já entendeu isso. Tanto é que a gente não tem umas pessoas que... É muito raro alguém escolher uma marca de gás. Não, ela escolhe de quem ela vai comprar, que vai entrar essa questão aí mesmo, né? Da logística, que vai ser o tempo de entrega, que vai ser a estrutura que essa empresa vai poder fornecer em cima disso daí, e a parte da confiança que vai ser a do funcionário. Mas, para mim, então, vai ser essa questão aí do colaborador e depois vai entrar a questão aí da concorrência. Mas lá atrás... Aí não, aí foi a parte aí da estrutura para poder... Hoje seria eu que iria incomodar, né? Sim. Então, tipo assim, a concorrência é complicado quando tem uma situação assim, que alguém joga o preço lá embaixo. Que nem a gente teve uma situação que um depósito abriu, por exemplo, no ano passado,
jogou a preço de custo. Tipo assim, não tem nada a perder, eu não vendo nenhum botijão, se eu continuar não vendendo não vai mudar nada. Para os demais aí já afeta. Só que em seguida vai ficar difícil dele tocar também, porque sem lucro como que ele toca, né? Então ele está tirando o lucro meu, mas ele também não está tendo. Então é o que acaba acontecendo, né? Por isso que eu comprei alguns depósitos, alguns simplesmente fecharam, que foi o que aconteceu, né? Que é triste, porque eu torço para todo mundo dentro do meu ramo, né? Mas eu não considero isso como a principal dificuldade, não. Ô Lucas, que nem você disse, que a questão do gás, dificilmente alguém vai ligar lá, eu quero um gás da Ultragás. Nem sei se existe ainda. Tem. Tá. Mas e a água? Alguém chega e fala que quer água A, B ou C? Muito raro. Assim, quase todo mundo em Tambaú, vou te falar em números, 80% aí da água vendida em Tambaú é da Minaura, né? Então depois a gente vai ter Minalice e depois tem algumas outras marcas, né? Quem procura entender de água ou vai em um médico que indica alguma coisa do tipo, aí esse vai procurar uma água diferente ou estudar a água que ele está tomando. Fora isso, que água que você toma? Eu tomo água do Canuto. Eu tomo água do fulano de tal. Entendeu? Mas em si ele muitas das vezes nem sabe qual água que ele toma. Então quem vai entender de composição, que o nosso tipo sanguíneo, né, a água que circula dentro do nosso corpo, nosso pH, né, sanguíneo, ele vai variar de 7,35 a 7,45. Todo ser humano saudável, a não ser que ele tiver numa UTI ou alguma outra coisa. Senão você vai tirar, o sangue dele vai estar o pH de 7,35 a 7,45. Então se você tomou uma água inferior a isso, ele vai, teu organismo vai trabalhar e chegar, né, nesse pH. Então quem estuda isso e procura uma água diferente, entendeu? Sim. Ou um médico que indica. Então, por exemplo, eu tenho a água Rárida lá que ninguém conhece, eu nunca fiz propaganda. É a primeira vez que eu estou falando sobre essa água lá. Porque é uma água que custa R$20. Então é mais complicado para um aporte da pessoa que vai consumir esse tipo de água. Mas o pH dela é 10,01. Então, tipo assim, além dele estar acima, né, seu organismo precisar trabalhar, se você tomou um refrigerante, comeu alguma coisa, né, porque a comida é ácido, o pH é 2 mais ou menos, entendeu? Se você pega um refrigerante também, o pH é 2. Então, seu organismo vai ter que trabalhar até 7,35, 7,45. Se você tomou esse tipo de água, ele além de não precisar, ele ainda vai colaborar com alguma outra coisa que você consumiu. Mas, no geral, a água aqui em Tambaú é tudo a mesma mesmo. Então, você não vai ter uma diferença de um depósito para o outro, não. Sim. Ô, Lucas, e além da água e gás, né? Começou com a água, foi para o gás. E aí agora, eu não sei quanto tempo, que vocês estão com uma agência do Mercado Livre, não sei se é isso que fala. É isso mesmo. Uma agência do Mercado Livre. E essa agência, né, eu pego água lá com você constantemente, né? A gente acaba consumindo mais do que deveria aí, mas a água só faz bem, né? E sempre que eu tô lá, eu vejo pessoas entrando e saindo com essa encomenda do Mercado Livre. Inclusive eu também pego encomenda do Mercado Livre algumas vezes ali. Mas eu vejo muita gente. Faz quanto tempo que vocês estão com essa agência? Como que funciona essa agência? Como que você buscou essa alternativa? Você vê muita gente usando o Mercado Livre em Tambaú, vendendo para o Mercado Livre, né, que deve deixar ali para as pessoas, para o Mercado Livre, uma logística, pegar e levar. Como que funciona? E comprar, acho que deve ser muito mais. Fala um pouquinho para a gente desse novo desafio aí que está somando junto com o depósito. Isso foi bem bacana, né? Já faz mais ou menos 4 anos que a gente tem essa parceria com o Mercado Livre. Na região, eu fui a primeira empresa a fechar parceria, né, contrato com o Mercado Livre para poder ser uma agência Mercado Livre. Né? E isso daí surgiu por conta de eu ver, né, a situação mesmo, que o pessoal hoje compra muito pela internet. Né? E aí eu, pesquisando num acaso, vi que tinha a opção, né, de estava se formando agências Mercado Livre. E aí a mais próxima era em Pirassununga. E aí eu fui buscar, ver quem que era, como que funcionava, até que por um acaso eles me ligaram. E aí eles falaram, pela sua localização, aqui é do Mercado Livre. E eu nem fico muito no telefone, aquele dia eu falei assim, eu não sei se foi pelo cadastro que eu coloquei, né? Eu realmente já estou pesquisando, né? Eu tenho interesse. E aí a gente começou a combinar e deu certo. Então hoje a gente atende dentro do Mercado Livre, começamos só com o pessoal que vendia. Então, quem fazia, as empresas que faz mais de 20 vendas diárias aqui em Tambaú, que tem muitas, não parece. Não parece, tem? Não parece. O pessoal fala assim, compra muito fora, mas tem muita gente de fora que compra daqui também, entendeu? Que legal. E tem gente daqui que compra aqui também. Pessoa que compra no Mercado Livre, entendeu? Já aconteceu situações da pessoa ligar lá e falar assim, eu comprei um produto do Fausto, por exemplo, precisava retirar ele. Não tá aqui não.
Eu comprei hoje, você falou que já ia colocar para entrega? Não. Então ele está em par de postagem, ele vai lá para São Carlos, sem distribuição, depois ele retorna amanhã, ele está na tua casa. Nossa, mas eu não posso retirar aí? Falei, não, ele vai acompanhar toda essa logística. Então você vê, a pessoa comprou aqui, entendeu? Então, assim, acima de 20 pacotes... Diário. A empresa, né, o Mercado Livre coleta direto na empresa. Abaixo dessa quantidade, quando é o começo, quando a pessoa está vendendo 1, 2 produtos, vai para o correio. Acima de 4 pacotes já cai para uma agência Mercado Livre, então já cai para a gente. Começou assim. Depois o Mercado Livre falou assim, você não tem interesse de poder tá deixando a mercadoria aí para a pessoa poder ir buscar? Porque talvez a pessoa mora num sítio, talvez a pessoa está em viagem, talvez a pessoa, por algum motivo, né, um presente, alguma coisa, não quer que entregue na residência. E aí ela tem um local para poder deixar, seria no caso aí para a agência Mercado Livre. A gente falou, não, topo, vamos deixar aí então também, vamos atender essa necessidade. Então começou a deixar a mercadoria lá, a pessoa retira, vem um QR Code para ela, né? A gente bipa esse QR Code, a pessoa retira. Depois eles falaram, pessoal, você não tem interesse em pegar a devolução do Mercado Livre, entendeu? Porque para a gente tá difícil e tal, então a agência não pode ser autorizada a pegar também devolução? Pode. Então, toda vez que tem devolução Mercado Livre, pode cair para a agência também. Então, a gente coleta as devoluções também que encaminhadas para uma agência Mercado Livre. E por último, né, eles pegou e falou assim, a gente não pode deixar a saca, né? Tanto é que quem compra talvez, né, vê que é para entrega. O que é saca? A saca funciona assim, a pessoa pediu para entregar na residência dela. Então, isso vem tudo numa saca mesmo. Tipo assim, 80, 100 pacotes diário de compra de quem comprou e pediu para entregar na residência. E aí eu terceirizei esse serviço, né? Porque, na verdade, o Eduardo estava desempregado. Falei para ele, se você quiser pegar, eu faço todo o repasse para você. E aí repassei para ele. Né? Então, tem também isso daí. Então, muitas das vezes você vê lá que o Lucas Canuto vai te entregar um pacote Mercado Livre e, na verdade, é o Eduardo. Então, tem essas 4 funções aí que a gente faz dentro da agência Mercado Livre hoje em Tambaú. Que legal, Lucas. Lucas, e tem bastante demanda, assim, você tem noção de quantos por dia chega no Mercado Livre para a pessoa retirar? Mercado Livre me manda um histórico de tudo isso daí. Mercado Livre, a organização dele é admirável. Você tem uma ideia? A logística também. Nossa, também. Agora fez um galpão gigante lá em Ribeirão Preto, também um centro de distribuição. Em Campinas passa mais de 300 carros só de entrega do Mercado Livre. É exorbitante, né? O investimento do Mercado Livre em comparação, aí, pra você ter uma ideia, o que o Correio investiu em 10 anos, o Mercado Livre investiu em 6 meses. Então, assim, ele me passa tudo isso daí. Então, a gente sabe que passa em torno de 60, 70, 80 pessoas por dia no depósito só por causa do Mercado Livre. Meu Deus. Por isso que tem hora que monta a fila, 4, 5 pessoas ali. E empresa também de Tambaú que vende, que o Mercado Livre vem coletar, são mais de 10, 15 empresas, Lucas? Bem mais. Tem bem mais. Tem bem mais. E qual que é o maior ramo? Tem empresa que, inclusive, só trabalha para e-commerce, só trabalha para Mercado Livre, Shopee, esses tipos de empresa. Entendeu? Você pega que nem o William. O William hoje ele tem quase 30 funcionários. Entendeu? Então, assim, eu tenho certeza que ele é a maior empresa hoje nessa parte de produção e distribuição dentro das plataformas. Mercado Livre, Shopee e tudo mais. Um cara também visionário. E hoje ele tem... ele chega a vender 1.000 pacotes num dia, para você ter noção. Nossa, que bom, hein? A gente fica bem contente. É o que acontece, né? Tem muitas oportunidades, né? Que as pessoas têm que entender o Mercado Livre como uma oportunidade para você levar para dentro do seu depósito, na verdade. Porque você leva pessoas ali, tem mais possibilidade de fazer negócio, além também de ter uma remuneração, mas que vale mais é o relacionamento que tem e as oportunidades que cria. O William também, acho que é tapete que eles fazem, né? Eles fazem quase tudo ali na parte de confecção. Então, eles fazem calça, faz camisa, faz tapete, faz muita coisa. E também, se eu não me engano, acho que ele começou... Ele não fabricava nada, né? Ele só vendia, comprava e vendia. E depois viu a necessidade e a oportunidade de poder de fazer, né? Fabricar para poder vender. E é a oportunidade. Inclusive, na pandemia, teve uma pessoa que... foi até lá pedir para a prefeitura, quando eu estava no mandato, para aquele incentivo da prefeitura. E nós conversando as possibilidades, aí veio a pandemia, acabou não dando certo, e aí passou uns 4, 5 meses, eu conversei com a pessoa, graças a Deus, conseguiu comprar uma máquina só com o dinheiro que vendeu na pandemia de máscara. E a pessoa vendeu até fora do país. Então, faturou mais de 50 mil reais em 2, 3 meses de lucro.
Então, assim, existem oportunidades, né? E as pessoas têm que estar atentas a essas inovações, essas oportunidades que a internet acaba disponibilizando, né? Nós aqui hoje também é uma oportunidade, né, que a gente tem de falar um pouquinho do depósito, do Mercado Livre, da sua vida, da minha, deixar registrado isso, né? Para que as pessoas conheçam um pouquinho mais de nós. Existe problema? Existe. Acabou o YouTube, olha, quantos anos que não tem problema. Vai dar justo hoje. Poderia ter dado ontem, poderia dar amanhã, mas deu hoje. Nós precisamos buscar uma alternativa. O Facebook é uma plataforma que a gente usa bastante também, que dá para a gente passar esse recado para as pessoas. Então, nós acabamos se adaptando. Mas existe muitas possibilidades que a inovação, a tecnologia mudou. Você falou que você não tinha como colocar um funcionário e lá atrás precisava de um telefone fixo, né? Não é que nem o celular hoje, e aí você viu um telefone que tinha uma antena enorme, que tinha uma disponibilidade, não era, pegava muito longe, mas acho que é 40 km, 30 km, mas já atendia o que você precisava, e você está muito antenado nisso daí, muitas pessoas em nossa cidade também estão antenadas nessa mudança, e as pessoas que não tiver, precisa rapidamente buscar uma alternativa, de conhecer o que está mudando, buscar os indicadores. Você falou algumas vezes, Lucas, eu gostei, e é difícil as pessoas ter a separação do CPF e do CNPJ, né? Porque a empresa ela tem que estar estável, ela tem que ter uma estrutura, tem que ter o caixa dela. E você tem que ter um funcionário da sua empresa. E eu cheguei a falar isso no primeiro podcast, que muitas vezes o dono da empresa, que é o funcionário da empresa, ele é muito caro para a empresa não tem condições de pagar o salário que ela está pagando para o funcionário que está naquele momento. Então nós precisamos avaliar direitinho qual que é o prolabore, qual que é a retirada do empresário, do empreendedor, do dono da empresa. Ela tem condições de estar pagando aquele salário. Muitas vezes ela não tem condições de pagar um salário que paga-se para os próprios donos da empresa. Então é muito importante você ter falado um pouquinho desse cuidado que você tem, dessa sabedoria, que são poucos que têm, separar o CNPJ do CPF, e também dessa oportunidade que você enxergou no Mercado Livre, mas existem várias outras oportunidades que vêm acontecendo e a internet possibilita para a gente essa questão. Você vê que Tambaú teve, né? Teve o Thiago também, que aproveitou a situação, a oportunidade ali dentro do Mercado Livre. O William, né, te respondendo, realmente ele não começou, sou bem próximo dele, então posso dizer, não começou com confecção, ele começou na pandemia, ele viu a oportunidade na falta de produção de álcool gel, ele falou, por que está faltando álcool gel? E aí ele viu que era uma matéria-prima que estava faltando, ele conseguiu comprar 1 galão dessa matéria-prima, aí ele dividiu em frasco menor, vendeu dentro da plataforma do Mercado Livre, foi assim que ele conheceu a plataforma. Aí ali ele fez um valor acima, né, com certeza, porque ele fracionou tudo, então ele vendeu mais caro. E com esse dinheiro ele falou assim, o que mais que eu posso colocar dentro do Mercado Livre para vender? As pessoas estão ficando dentro de casa, o pessoal está tendo que comprar, o que mais eles estão precisando? E aí ele foi atrás de máscara, foi atrás de várias coisas, né? Em São Paulo ele começou a ir para lá, buscar tudo isso daí, empacotar, colocar dentro da plataforma, e assim ele começou a fazer dinheiro. E hoje está com uma empresa fantástica, um cara também cabeça e tudo mais. Depois, eu vejo assim, muitos empresários não colocam dessa forma que você colocou agora, Rony. Coloca assim, eu preciso ganhar tanto, preciso ganhar 10 mil. Eu preciso colocar meu filho numa escola particular, eu preciso ter um carro bom, então eu vou ter, né, um IPVA, licenciamento, custo de manutenção mais alto, preciso ter um padrão de vida X, né? E não avalia quanto que ele realmente vale dentro da empresa. Se ele fosse tocar um outro negócio, ou se por algum motivo ele não fosse, né, conseguir mais exercer aquela função dentro da empresa. Se ele precisasse contratar alguém, por exemplo, eu vou contratar o Rony para administrar o depósito de gás e água Canuto. Quanto que eu pago para o Rony fazer aquilo que eu faço? Quanto que eu estou valendo para a empresa? Entendeu? Então, o Lucas é como você disse, é um empregado da empresa. Então, quando eu faço a folha de pagamento dos funcionários, eu faço a minha folha de pagamento também. Então, ali eu tenho o meu salário fixo, que é o que eu pagaria para outra pessoa. Se eu não estivesse exercendo essa função e estivesse pagando alguém para exercê-la, para poder trabalhar na parte fiscal, trabalhar em toda a parte administrativa ali, estoque, compra, venda, RH, tal, que é as minhas funções dentro da empresa, que muitas das vezes eu pagaria isso. Então é isso que o Lucas está valendo. Então é o que eu falo, a empresa tem que ser rica, mas o patrão muitas das vezes tem que ser pobre. Se a empresa for milionária, o patrão pode ser rico e assim vai. Então tem que ter essa situação, porque senão a empresa não vai ter estrutura, e aí no primeiro impacto
ela vai quebrar. Na primeira briga comercial, na primeira questão ali de mercado, ela vai quebrar. E a outra questão é essa, você vai ter sempre estar se atualizando. Né? Sempre se atualizando. Antigamente quase ninguém fazia pedido por WhatsApp. Hoje muitos pedidos são feitos pelo WhatsApp. Então antigamente as pessoas passavam com carrinho, caminhão, caminhonete, oferecendo gás de porta em porta. Hoje raramente a gente vê isso. Então o mundo vai se modernizando num geral e a gente vai ter que acompanhar isso, senão você vai ficar para trás. Então é aproveitar essas oportunidades. Você vê que a gente falou do William, foi uma pessoa que aproveitou a oportunidade e hoje está bem, né? Graças a Deus. Ô Lucas, bem falado também essa questão da gente mesmo, eu vou falar aqui para os empresários e também para os funcionários. Os empresários têm que fazer essa autocrítica, saber quanto que ele está valendo ali dentro da sua empresa. Porque quando você começa, né, no seu caso, eu comecei descarregando caminhão de água, eu tinha que fazer o estoque, ficar até 11 horas da noite e tal. Quanto que o Lucas valia naquele momento e a empresa tinha condições de pagar? E hoje eu já não estou mais nesse pique. Só que a minha questão é administrativa, a minha questão é de gestão. Tá, então você teria que contratar uma pessoa para fazer a gestão. Quanto que o Lucas está se dedicando na questão da gestão da sua própria empresa? Porque quem que vai cobrar você? É você mesmo. Porque quando você é funcionário, seu patrão vai falar se você chegou atrasado, se você não entregou em ordem um orçamento, se você não atendeu bem um cliente. Então você tem o seu funcionário ali. Agora, o patrão, ele vai ter no final do mês, ele vai ver se o freguês está voltando, se não está voltando, se teve faturamento, se não teve. Mas muitas vezes, conforme vai aumentando a demanda, você acaba tirando um pouquinho o pé. Então é importante o empresário fazer sua autocrítica, sua autoavaliação para saber se realmente ele está valendo o tanto que a empresa está pagando para ele. E da mesma forma os funcionários. Tem muitos funcionários bons, graças a Deus, mas também tem funcionários que a hora que vai pedir um aumento para o patrão, você tem que avaliar se você está se dedicando ao máximo, se realmente... A hora que o patrão olha para você, a hora que você entra dentro do depósito, a hora que você entra dentro da empresa, fala, não, esse funcionário vale pagar o salário que eu estou pagando e até se eu puder pagar mais, eu irei pagar. Então tem que ter essa autocrítica, né? Porque nós seres humanos precisamos sempre nos avaliar, porque quando a gente começa a ver a questão financeira, a gente sempre fala, puta, mas eu podia ganhar mais, nossa, mas eu preciso ganhar mais, né? Tá, precisa é uma situação que todo mundo precisa e merece, mas a gente está fazendo por quê ganhar mais? E a empresa, da forma que você está dizendo, tem que ter essa autocrítica, né? Você avaliar realmente se você está valendo tanto que a empresa está te pagando. É muito bem colocado essas colocações. E também, Lucas, a família sua, né, que graças a Deus vocês sempre foram muito unidos, a Tati desde o início abriu essa possibilidade de você fazer o depósito lá no terreno, né, que virou a casa dela. E também a Dalila desde o começo, tem o Thiago que também está puxando água aí com você, está com essas parcerias importantes de estar somando com você aí, e o Thiago é bom de bola também, hein, Lucas? É bom. E de ping-pong melhor ainda, né? Nossa Senhora! E dentro dessa possibilidade aí, a Tati abriu uma loja, né, de presentes, vinhos e várias outras questões. Como que é esse relacionamento? Como que vocês dividem o espaço ali? E fala um pouquinho dessa loja da Tati que está ali, se é realmente da Tati, se é de mais alguém da família de vocês, se faz parte do depósito. Como que funciona a loja que vocês têm ali dentro? Muito boa essa pergunta, Rony. Muito boa essa pergunta. A Tati, a loja ali é da Tati, né? 100% da Tati, toda aquela parte ali, né? De vinho, de cosmético, a parte de presente ali de canecas, Tupperware, tem a parte de cesta que também é feita nas datas comemorativas. Então toda essa parte aí é da Tati, foi ideia dela, né? Surgiu numa necessidade, né? Já foi diferente do depósito, surgiu na necessidade da pandemia porque o turismo parou, né? Então aí ela falou assim, o pessoal ia tanto lá para o sul, comprava vinho, gosta do vinho de lá, acho que eu vou ligar lá, ver se eles não mandam por transportadora, quanto vai ficar esse custo, ver se é viável pelo menos aí para poder atender o pessoal que gosta do vinho de lá. E aí ela começou com o vinho. Colocou o vinho, viu que estava dando certo, o pessoal estava comprando, o pessoal estava presenteando as pessoas com o vinho. Ela falou assim, tem esse mercado aqui para poder atender, né? Não estava sendo atendido. E aí ela falou, dá para acrescentar aí a parte de cosmético, acho que o pessoal talvez quer colocar um presente, talvez um horário, né, que não está aberto, né, um outro comércio. Então foi onde ela foi aí diversificando,
né? E a Dalila surgiu, aí a Dalila falou assim, o data comemorativa a gente poderia colocar a parte de sexta. Aí veio a Dalila, colocou isso daí, por isso que ela sempre ajuda a Tati nas datas comemorativas, ela tá lá, que eu falo que é a época mais bonita do depósito, é as datas comemorativas da sexta que elas fazem. Fica bonito mesmo. Nossa, enche o depósito lá, fica a coisa mais linda. Então, aquele setor ali é todo da Tatiane. E quantos colaboradores vocês têm hoje lá no depósito, Lucas? Eu tenho 6 colaboradores hoje lá. E além disso, a Tati também fica diariamente ali e acaba te ajudando em alguns momentos. O seu pai sempre está ali, a sua mãe. O Thiago, o Thiago está fazendo um trabalho junto com vocês? Como que funciona o trabalho dele também? Eu falo que ali a gente a parte familiar é um pouco válvula de escape. Então, assim, a Tati, meu pai, me ajuda toda vez que eu preciso ali no depósito, eu ajudo eles também na parte do turismo ali quando preciso. Mas a Tati, pela correria hoje, que ela assumiu muita coisa dentro do turismo, né? E pretende expandir mais um pouco ainda. Então é onde a Tati não consegue hoje ficar dentro do depósito, não consegue responder todas as mensagens, né? Porque atende muita gente, tem muita cidade da região que procura, né, o turismo. Então o turismo leva tempo, é complicado. Então ela não consegue quase ficar ali. Mas quando eu preciso dela, aí ela vai para o depósito. Meu pai é a mesma coisa, né? Tanto é que eu, quando vou ficar fora da empresa, né, por algum motivo, geralmente eu vejo se vai estar um deles ali, porque se precisar eles conseguem me ajudar. Que legal. Ô Lucas, e aproveitando também para falar de turismo, né? Eu não sei quantos anos faz que seu pai trabalha com turismo, você sabe? Faz mais de 40 anos que ele trabalha com turismo. Então, antes de você nascer, você já viajou na barriga da sua mãe? Já! Aí... Tem fotos minhas, inclusive, dela indo pro sul, indo pra praia, cozinhar pra turma, e eu tava lá na barriga. Que legal. E aí, vocês nasceram no meio disso, né? Todos vocês 4 nasceram, seu pai e sua mãe já faziam as excursões, já conheceu aí muitas cidades, né? Tem muito relacionamento. E o que o turismo proporcionou para vocês? Família em si, porque é um pelo outro ali, né? Que nem tem viagem que eu sei que vai à frente de um ônibus, a Tati vai à frente do outro, a Dalila vai à frente do outro, o Thiago do outro, seu pai e sua mãe no outro. E o turismo, qual é a possibilidade que você conseguiu enxergar lá fora que você consegue aplicar no dia a dia? Teve algum fato? Fala um pouquinho do turismo, do Canuto aí, da família sua, assim, na questão do turismo em si. Como que é o turismo para vocês ali dentro do depósito e no dia a dia de vocês? O turismo vai ter realmente 2 formas. Uma coisa é quando a gente está à frente de um grupo, né, que é bem diferente, que aí você não vai estar de turismo, né, aí a responsabilidade, a correria, né, então você não vai estar de turista, então é bem mais complicado. E eu trouxe muita coisa, né, não só para a minha vida, mas para os negócios também, porque o Brasil é muito grande, então você vai ver muita coisa, né. Grande e bonito, né, Lucas? Grande e bonito, já fui em alguns outros países aí, tive essa oportunidade. Ano passado mesmo fui em 7 países. Então, assim, o turismo me trouxe muita coisa, né? A parte cultural mesmo dentro do Brasil. Eu lembro quando eu estava no meu período de escola, tinha coisa que eu estudava nos livros e via nas viagens. Então, você pega que nem cidades históricas mesmo. Teve uma prova que eu fiz, eu tirei 9 na prova, porque foi tudo que tinha falado na viagem, entendeu? Eu fui para Minas e o guia local explicando o que eu estava vendo na escola. Então, assim, me trouxe uma bagagem também, né? E a própria questão ali de estar no dia a dia do meu pai, isso já foi também automático para depois, né, estar integrado ali dentro do turismo. Conhecer outras pessoas, né, então você vai ter situações de vida diferentes, você vai trazer conhecimento ali com outras pessoas também. E geralmente quando você quer ter uma ideia, não é quando você tem, né? Então quando você está, né, com a cabeça tranquila, vendo ali outras situações, e aí você fala assim, nossa, posso aplicar isso dentro da empresa, posso aplicar isso no meu dia a dia. Então, você vai ver situações ali que vai modificar a sua forma de pensar assim. Já dentro do turismo, quando eu saí do país, eu achei que seria algo de outro planeta também para mim, né? A parte de comunicação e tudo mais. Mas hoje, com o celular na mão, você fala em português, ele traduz no inglês, ou a pessoa fala, né, o inverso ali no inglês, te traduz para o português. A Tati, ela fala o inglês fluente, né? E muitas das vezes a gente estava no metrô, em algum lugar assim, ela ia ler, e eu lendo tranquila. Você falou, como é que você está lendo rápido? Você nem sabe falar inglês desse jeito? Não, o Google já traduziu todo o texto que você está traduzindo aí. Ela, como assim? Aí eu mostrei para ela, nossa,
Eu nem precisava ficar traduzindo. Então, assim, essas coisas eu fui pesquisar também quando eu fui sair do país, né? Porque aí surgiu essa necessidade. Então, eu falei assim, nossa, é possível, então, tá me deslocando, tá viajando aí sem ter uma língua fluente, por exemplo, com a tecnologia de hoje. Então, isso tudo você fala assim, nossa, eu preciso me modernizar também, né? Então, o dia a dia vai trazendo isso dentro do turismo também. E, principalmente, a questão cultural. Para mim, isso daí é o que eu mais gosto dentro do turismo. Que legal, viu, Lucas? Fico contente dessa questão também, na questão da inovação, né? Nós voltamos aí. Antigamente, né, fala quem tem boca vai a Roma, né? Hoje não é só a boca, quem tem o celular, que tem conhecimento, qualquer coisa que a gente digita ali na hora, a gente fica sabendo qual que é o caminho, qual que é o procedimento. Então a gente precisa realmente estar atualizado, porque a gente aproveita muitas oportunidades aí, né? Inclusive o GPS, né? Que você sai daqui, a gente coloca ali, você vai para qualquer lugar e rapidinho, né? E sem o GPS você tinha que parar em posto de combustível, né? Para perguntar a orientação, onde que vai, onde que não vai. Então, as coisas vêm evoluindo muito, vêm mudando muito. O depósito, da mesma forma que você disse, né? Que antes não era o telefone, que era um telefone fixo, né? E até para dar uma credibilidade, porque você está vendendo água, você tinha que ter um telefone fixo no depósito. Depois já vai para o celular móvel, hoje, que todo mundo acaba tendo, e aí vai para o WhatsApp, né? O WhatsApp, as pessoas já começam a pedir água e gás pelo WhatsApp, já consegue já ter um protocolo, já tem um horário que mandou, já sabe se demorou muito, se demorou pouco, você começa a ter um outro tipo de controle. E o turismo vê muitas oportunidades, né? E você acabou de colocar a questão de 2 pontos do turismo. Você ir como turista e você ir como organizador, que tem que cuidar das pessoas. Essa parte de cuidar do pessoal que está indo para se divertir, é difícil, Lucas? Ou vocês, por já ser criado dentro disso, vocês já sabem como lidar com a situação? Ou cada viagem acontece uma situação nova que vocês não esperavam? Boas perguntas. Então, lembrei de mais 2 coisas. Uma, que é um fato, né, legal. Quando eu tinha 18 anos, foi a primeira vez que eu saí do país, fui para a Europa. E estava com o pessoal do caminho, a gente foi numa jornada lá. E aí eu vendo, né, os mapas de linha de metrô, ônibus, bondinho que tinha por lá na Espanha. Aí eu peguei e falei assim, nossa, nós está todo dia andando um tantão aqui, ó, que sai rapidinho. Aí o pessoal falou assim, não, o Márcio que era o responsável. Eu falei, não, é por aqui mesmo. Você vai desculpar, mas eu acho que eu vou por ali, viu? Aí o Diego, né, pegou e falou assim, o irmão do Márcio, falou assim, o Diego Misael, não, eu vou com o Lucas então, pra ele não ir sozinho, né? Aí eu falei, obrigado pela confiança. Só que nós 2 estávamos sozinhos. Não, é que eu tenho certeza que você vai chegar mais rápido. Você a vida inteira junto com o seu pai. E de fato a gente chegou quase meia hora antes que o grupo. Né? Isso eu com 18 anos em outro país. Então você vê, o turismo traz tudo isso também, né? Sim. Dentro do depósito, você vê, a gente tem um WhatsApp só que é aberto à população, né? Para fazer pedido e tudo mais. Mas a empresa tem mais de 10 WhatsApp, pra você ter uma ideia. Então, todos os funcionários têm um WhatsApp interno. É um número interno, não é divulgado, mas ali ele recebe, né, recados, né, de entregas. Ali ele confirma a entrega para poder dar baixa, para ter certeza que essa entrega não ficou para trás, que ele não esqueceu, não aconteceu alguma coisa. Então, quem está na recepção vai dar baixa através do que ele encaminhou. E automaticamente a gente já sabe onde ele está, porque se você deu baixa naquela entrega é porque você está ali. E ali você também consegue mandar uma foto, por exemplo, fui fazer uma instalação de gás aqui, o registro está com defeito, alguma coisa, não, me manda uma foto, precisa fazer algo diferente aqui, né? Então você também tem esse acesso. Então você vê, você já precisa de um celular com Android, você precisa de uma internet, você precisa desse número exclusivo. Então, a empresa também foi tendo isso ao passar do tempo, né? Ao passar do ano, a gente foi vendo essa necessidade, então a gente tem isso daí. Tem grupos internos também, de cada um. Inclusive hoje, eu inaugurei a parte de um número do financeiro. Então, agora vai ter um número exclusivo para quem as empresas que faz fechamento mensal, né, para poder ficar ali tudo registrado e parar de usar o meu pessoal, que era no meu pessoal. Então, a empresa tem que acompanhar isso, né? Sim. Lucas, agora, dentro do turismo, perdão, te cortando, né? Era essa a pergunta. A diferença de ajudar, de coordenar, de administrar um grupo e de participar. É totalmente diferente. E para cada viagem também, porque vai estar todas as pessoas ali também são pessoas diferentes. Então tem desejos, expectativas totalmente diferentes para aquela viagem. Porque a gente não vende somente uma viagem, a gente vende momento, né? Então a gente vende uma expectativa, a gente vende, né, um sonho.
né, quando você vai falar de turismo. Né? Meu sonho é para o Rio de Janeiro, meu sonho é ir para a Itália. Então ele tem toda aquela expectativa do que ele vai encontrar lá, tanto da empresa, né, que eu acho que isso foi o grande sucesso do turismo, porque a gente atinge, graças a Deus, essas expectativas, é por isso que está aí há 40 anos e por isso que, graças a Deus, o pessoal fala muito bem das viagens. Então, entra nessa situação que você vai ter que atingir tudo isso. E se tiver uma pessoa ali que não seja tão agradável, vai estragar talvez a viagem de alguns e principalmente de quem está conduzindo, que é quem quer mais fazer tudo dar certo. E foi esse o motivo de eu não tocar o turismo, inclusive. Né? O lugar em Tambaú, no Brasil, que eu mais gostava vou dizer que ainda é o que eu gosto. Serras Gaúchas. De todo o roteiro do meu pai ali, Serras Gaúchas é o que eu sempre gostei. Já conhecia, já tinha ido. Meu pai colocou 2 ônibus para lá, falou: ô Lucas, você vai de guia em um ônibus se eu colocar o segundo ônibus? Falei: claro, vou sim, né? E fui. E o grupo era uma maravilha, mas tinha uma pessoa lá que não era. E eu não falei nada, uma viagem de 10 dias, né? Cheia de opções. Né? Inclusive, isso era uma das coisas que ela criticava. Não, você tem que falar onde a gente vai. Falei: não é assim, nosso sistema de trabalho não é esse. A pessoa quer ir no minimundo, o outro quer ir no mundo a vapor, o outro quer fazer um outro passeio. A gente dá essa flexibilidade. Não, mas eu acho que você deveria estar junto. Falei: não tem como eu estar junto com 50 pessoas. Né? Então, essa foi só uma das pequenas situações. Essa foi uma das menores dela. Então, quando chegou, eu falei assim: não, eu não quero mais tocar o turismo, não. Serras Gaúchas nem parece que é o lugar que eu mais gostava. Que pessoa, viu? E aí, cheguei e falei: meu pai, o turismo acho que não vai ser o que eu vou tocar, não. Vou ver outra coisa para mim poder fazer. Não sei ainda, né, o que eu vou fazer, né, na minha parte profissional, mas o turismo acho que não vai ser. Em modo geral, todas as viagens com meu pai, graças a Deus, é difícil você ter alguém ali que vai ser intragável, vamos dizer assim, né? Por quê? Meu pai, ao longo do tempo, ganhou uma fama também, né? Porque se você der um trabalho na viagem do meu pai, é uma vez só. Entendeu? Você nunca mais viaja com ele se você der trabalho para ele, entendeu? Uma pessoa lá ficou bêbado, vomitou dentro do ônibus, fez alguma situação ao qual não cabe ele dentro do grupo do meu pai, que é um grupo mais familiar, que é um grupo ali sensato, vamos dizer assim, você não vai viajar de novo. Então, mas é raro, mas ainda tem algumas situações que você encontra. E tem situações que já são do dia a dia, que nem aqui você vê o podcast, nunca teve um problema, e hoje a gente teve um imprevisto. Exato. Então na viagem você também vai ter alguns imprevistos. Isso seja você de carro, seja num aéreo, seja um cruzeiro, seja ali no rodoviário. No turismo você vai ter essas situações e aí já é o dia a dia. Então eu acho que o turismo mais difícil acaba sendo quando você pega ali um cliente que não faz o nosso perfil. Porque eu acho que assim, as pessoas procuram a gente porque a gente faz o perfil, né, do que eles estão buscando. E a gente também escolhe cliente. Também tem os clientes ali que tem o nosso perfil. E tem cliente que não faz o nosso perfil. Por isso que muitas das vezes a pessoa fala assim: nossa, fulano falou para mim que tinha 2 lugares, liguei lá, não tem. Talvez é porque você não está fazendo esse perfil. Tem que analisar. Se você nunca deu trabalho, não. Porque não tem mesmo. Deu lotação. Mas se você já deu algum trabalho ali, provavelmente é porque você foi cortado. Né? Para você não estragar a viagem das outras pessoas também e do guia. Né? Então o turismo tem essas situações. Agora, adversidades a gente tem no nosso dia a dia, todo mundo tem, e a gente busca resolver, como buscou outra alternativa. Você vê, vamos pelo Facebook, vamos ver o que a gente pode, né, se consegue resolver agora o YouTube ou não, enfim, né, vamos deixar gravado, depois o pessoal assiste. Então isso é em todas as áreas da vida, né? E no turismo não é diferente. Agora, quando você está turistando ali como turista mesmo, aí você está tranquilo, entendeu? Quem vai resolver o problema é quem está à frente. Isso muitas das vezes até eu. Já teve viagem de estar outra pessoa da minha família ali como guia e eu tá tranquilo, né? Tipo assim, e a pessoa ali resolvendo, né, o problema, e se precisar de mim me procura, mas eu tá ali curtindo, entendeu? Eu tô indo pra praia e a pessoa tá indo lá resolver uma situação de um apartamento, né, que vai ter que trocar a pessoa, sei lá, alguma coisa do tipo. Então, qual que é a viagem mais procurada hoje aqui em Tambaú? O pessoal procura para viajar mais para onde? Onde que é mais... Qual a maior demanda de vocês hoje, Lucas? Tambaú é muito religioso. Né? Acredito que por conta do Padre Donizete, Tambaú é muito religioso. Então, a Aparecida do Norte, que foi a primeira viagem, inclusive, do meu pai, né? Foi para Aparecida do Norte. Ele, até hoje, é uma das que é mais procurada. Acredito que Guarujá seja, né, também uma das mais procuradas hoje. Né? Acho que são essas aí hoje as viagens mais procuradas deles. E no dia 20 de agosto, Olímpia. Mas a gente não consegue atender toda a demanda de Olímpia. Eu falei pro meu pai que o ano que vem vai ser diferente a Olímpia para ele. Porque teve um ano que eu até falei para ele, falei assim, não, vamos... Tava ainda, né, iniciando o depósito, né? Falei para ele assim, não, leva a maior parte de gente, né? Quanta gente que queria ir para a Olímpia não consegue, né?
porque dá lotação muito rápido. Você vê que nem esse ano, ele foi com 6 ônibus. 6 ônibus? 3 ônibus no dia 20, 2 ônibus no sábado e 1 ônibus no domingo. Então foi com 6 ônibus. Mas se ele fosse realmente pegar toda a demanda, daria mais de 10 ônibus. Só que aí você precisaria de pessoas para estar conduzindo esse grupo. Então ele já tem Caldas Novas no mesmo período. Você vê, ele saiu com 2 viagens para Caldas Novas. Fora os 6 ônibus que estava com viagem para a Olímpia, tinha mais 2 para Caldas Novas. Então é uma viagem que é complicada. Mas eu ainda falei para ele. Falei, o ano que vem a gente vai atender toda a demanda. Tá? Todo mundo que te procurar o ano que vem. Então eu acredito que o ano que vem vai isso daí. Vai 10 ônibus para a Olímpia no dia 20 de agosto com meu pai. Se ele aceitar de pegar toda a demanda. Mas teve um ano só que ele aceitou e a gente foi com 8 ônibus. Muita coisa. Ô Lucas, e para indicar uma viagem hoje, para quem está ouvindo nós aqui no podcast, quem vai ouvir depois, qual viagem que você fala, essa vale a pena ir conhecer, que o lugar realmente é muito bonito, e de várias outras. Claro que viajar sempre é bom, né? Como você disse, vocês não vendem viagem, vocês vendem sonhos, realizações, conhecimento, desejos, porque para algumas pessoas, eu quero ir para o Rio de Janeiro, para outros não faz questão nenhuma de conhecer o Cristo, conhecer o Rio de Janeiro, que é meu caso, mas para outros, eu queria ir para Aparecida do Norte. Eu tive a oportunidade de ir com a minha mãe, com a minha tia, com a Vitória, há uma semana atrás, fui com carro. Mas fazia mais de 20 anos que eu não ia para Aparecida do Norte. Eu adorei, minha mãe também, minha tia, Vitória. Então, assim, tem lugares que realmente vale muito a pena. Tem algum lugar que você daria de dica para as pessoas que querem viajar, querem se organizar aí para poder fazer uma viagem que você fala, nossa, essa viagem acho que todo mundo deveria conhecer? Tem algum ponto específico? Olha, o Brasil é gigante. Gigante em vários fatores, inclusive nesse, né? Então, vai ser algo bem particular de cada um. Por exemplo, o meu irmão prefere Ubatuba e eu prefiro Guarujá, né? E vai depender também da condição financeira de cada um, né? Mas o Lucas em si, eu gosto muito do Guarujá, por isso que eu vou todo ano para lá. Entendeu? Eu gosto, apesar da criminalidade lá estar aumentando, né? Tá. É uma situação ali, mas graças a Deus, comigo em si, com os grupos que eu acompanhei, graças a Deus, nunca tive nenhuma situação, né? Mas já ouvimos, né, situações. Então, Guarujá, em questão de praia, por ser mais próximo, por isso que é o que eu escolho. E depois, se a pessoa for querer uma questão mais de natureza, aí já vai ser mais Pantanal, né? Que aí é essa questão que já não é praia, já não tem... É um outro tipo de passeio, um outro tipo de turismo. E o Sul, para mim, me encanta. O Sul é maravilhoso, cresceu muito em questão de turismo. A cada ano eles trazem algo diferente. Então, praia eu ficaria com Guarujá, porque é o que eu escolho, que eu vou todo ano, né? Se fosse ali... Agora, uma parte de descanso, por exemplo. Caldas Novas, onde eu também vou. Se eu falar assim, eu quero tirar umas férias para descansar a cabeça mesmo. Caldas Novas, água termal, lava a piscina todo dia, pensão completa, então não vou ter dor de cabeça, ficar nem procurando restaurante, um resort bacana. Então, seria essas opções aí que eu procuraria. Já na parte religiosa, né, das que meu pai faz, que ele não faz só para Aparecida do Norte, ele também faz para Inha Chica, faz na Pacácia. Aparecida no Brasil, não tem igual. Faz Trindade, né, o Santuário Pai Eterno, mas a Aparecida do Norte, o maior santuário, maior estrutura, Aparecida do Norte mesmo. Tá certo. Lucas, vamos ver algumas mensagens aqui. Vamos dar uma olhada no Facebook. Sérgio, você me ajuda aí, Sérgio? Me ajuda aqui, fazendo um favor. Onde que eu entro olhar as mensagens? Já estamos indo para a reta final, viu, Lucas? Só ver umas mensagens, fazer um bate-bola aí. Fico muito contente, realmente, com a sua presença aí. Vamos lá. Talvez não dê para falar o nome de todo mundo, mas a gente quer, dentro do que é possível, falar, viu, pessoal? Minha mãe, presente aí assistindo. Eu te amo, viu, dona Cirlei? A Joyce e o Germano. O Robson do Prado, meu irmão também. José Humberto Colli. Tamo junto aí, meu irmão. Sueli Furtado, Borges, o Robinho de novo, o Rodrigão Teixeira, o Barbante, a Marlene também sempre está acompanhando a gente, Marlene Silva, o Marquinhos Bittencourt.
A Marlene falando que adora viajar com vocês, viu? Seu cunhado aí, ó. Yuri Junqueira, boa noite. Grande Lucas, meu parceiro de xadrez. Oh, essa eu não sabia, hein? Eu gosto de jogar também, então vou entrar no meio de vocês aí. Gente, uma boa noite a todos aí. Se não der para mim falar o nome de todo mundo, mas obrigado, né? A gente já pede desculpas desde o começo aqui, que a gente entrou no YouTube, mas não é sempre que tudo dá certo. Mas a gente vai batendo um papo. O Lucas é uma pessoa muito iluminada aí, a família dele da mesma forma. Mostrou aí os valores, né? E as dificuldades. E a união da família, né? Que na mesma hora que eles acodem ele lá no depósito e também na agência agora do Mercado Livre, ele também vai para o turismo, vai para a agência e tenta ajudar um ao outro. E é dessa forma que nós precisamos realmente valorizar, né? Antes também, a gente conversando aqui, o Lucas falando dentro da família, né? Que ele tem um respeito muito grande por todos e eles com ele, porque essa união, esse respeito que tem, infelizmente, não é em todas as famílias que se encontra, né? Sempre tem uma disputa, alguém quer ser melhor do que o outro, tem a questão de dinheiro que movimenta, todo mundo quer estar em condições melhores e, graças a Deus, com o aprendizado desde criança, né? Eles conseguiram entender muito bem o amor e a consideração que tem que ter como respeito, né? Não que a família deles e nem a de ninguém é perfeita, né? Família perfeita é só aquela do quadro, né? Que a gente vê a foto hoje no Instagram, no Facebook, a família, todo mundo junto lá, a gente fala, essa família é nota 1000, não tem problema, mas não existe, né? Só no celular mesmo, no quadro que fica parado lá, que a família é perfeita. Mas dentro das dificuldades que cada família se encontra, com certeza a família de vocês é um exemplo aí, a gente fica muito contente realmente de estar batendo um papo e vou convidar o Zé Canuto depois para vir aqui, viu, Lucas? Como eu te falei, eu queria chamar vocês dois juntos, mas eu falei, eu não vou queimar o cartucho de chamar os dois juntos. Então, hoje é um bate-papo com o Lucas, né, para falar a respeito do depósito, da agência do Mercado Livre, acabamos falando um pouquinho de turismo também, mas depois de turismo de forma específica aí, tenho certeza que o Zé Canuto vai ter muito para colaborar com a gente, para poder falar um pouquinho, e estou muito contente realmente com a participação de todo mundo aqui, e tenho certeza que está sendo muito legal e vamos seguir aí nosso podcast da melhor forma possível. Luquinha, vamos lá. Só para a gente estar finalizando, a sua rotina, além do trabalho ali, de várias obrigações que você tem como gestor, como administrador, parte fiscal, contábil, financeiro, vendas, de gestão do RH, e a sua vida particular, o que você costuma fazer além do trabalho? E qual que é o seu hobby? Acho que é bicicleta, futebol, o que você gosta de fazer, o que você tem feito ultimamente, o que te preenche e como que você faz para poder sair um pouquinho da pressão de ter uma empresa, de fazer ela faturar e você tira um tempinho. Qual que é o seu refúgio aí? O que você usa para poder realmente estar bem com a parte física, a parte mental? Hoje com certeza é a bike, né? Jogamos muita bola juntos, né, Rony? Jogamos, Luquinha. Mas não sou habilidoso no futebol, não. Não tem a habilidade que eu tenho na bike, eu não tinha no futebol, não. Mas aí eu vim a estourar o ligamento cruzado, o menisco, fiz cirurgia, mas peguei medo, né? Fui fortalecer, voltei a jogar, mas fiquei com receio. Falei, nossa, se eu estourar de novo. E aí foi onde eu comecei a bicicleta, gostei, vi que tinha, né, uma predisposição para bike, né? Então, tipo assim, rapidamente eu evoluí na bicicleta e vi que isso me desligava. Literalmente me desligava. Porque muitas vezes a gente sai da empresa, mas a empresa não sai da gente. A gente fica ali pensando numa situação, alguma coisa que tem para fazer, né? O dia a dia, o que você precisa fazer no dia a dia. E a bicicleta já me desliga de tudo isso. Então foi onde foi realmente uma terapia para mim, né? Em todos os sentidos ali, na parte física, que eu não sou muito fã de academia. Faço geralmente quando eu estou viajando, porque não tem a bicicleta, então eu vou para uma academia. E a bicicleta, para mim, foi realmente o que me uniu todas essas coisas. E quantas vezes por semana você pedala? Eu pedalo umas 4 vezes na semana. Aí. E bastante, Lucas? Quantos quilômetros você consegue pedalar nesses 4 dias? Olha, durante a semana, cada dia, aí a gente pedala pouco, 30, 40, 50 quilômetros aí, de terça-feira uns 20 quilômetros que eu vou com o pessoal ali do CI da Catilins Bike, e já no final de semana aí é a planilha do Cirão que eu falo, né? Eu falo que o Cirão é meu treinador, né?
Aí é 100, 150, 200, depende do que ele colocou na planilha, né? Você tá brincando. Tudo isso? Num dia, que né, a gente chegou a fazer vários pedal longo, né? Fui bate e volta a Poços de Calda, a gente foi daqui de Tambaú até Ouro Fino, tudo por estrada de chão, né? Caminho da Fé eu fiz em 2 dias, que era uma das minhas metas, né? Quanto que foi o máximo que você pedalou no dia? O máximo que eu pedalei direto foi 183. E deu quanto tempo isso? Deu... A gente saiu daqui, era mais ou menos meia-noite, chegamos aqui umas 11 da manhã, dá umas 11 horas, Rapaz do céu, o menino tá bem, hein, gente? Ainda bem que você consegue se organizar para poder ter... porque muitas vezes a gente só trabalha, né? Principalmente quando a pessoa é o dono da empresa, e a gente tem que ter outras ferramentas para poder administrar, né? Ter os indicadores ali para saber quanto vendeu, quanto não vendeu, o que tem que pagar, o que não tem que pagar. E quando o empresário está muito dentro da empresa, ele acaba não enxergando algumas coisas que estão na cara dele. Talvez até de você sair fora, você consegue enxergar melhor do que se tivesse ali dentro todo dia. E tem a questão emocional também, que a gente precisa cuidar da mente, né? Porque se a gente não cuidar, daqui a pouquinho a gente fica doente e é muito mais difícil para recuperar quando a gente fica doente. A gente precisa cuidar da saúde e buscar atividade física e se encantar com alguma coisa, né? Tem gente que gosta de jogar futebol, é meu caso. Tem outros que gostam de ir na academia, que gosta mais. Outros gostam de pedalar, cada um sim, outros beach tênis, outros basquete, natação e assim vai, né? Mas eu acho que pelo menos uma caminhada as pessoas precisam tirar pelo menos 20 a 30 minutos por dia para poder fazer uma caminhada que eu tenho certeza que vai mudar a vida de muitas pessoas, né, Lucas? Com certeza, o esporte sempre fez parte da minha vida por conta de tudo isso daí. Eu acredito que a gente tem que estar bem em todas as áreas da nossa vida. Então, assim, como eu disse, eu não gosto de academia, mas eu gostava de correr. Então, tipo assim, eu cheguei até a competir também a parte atlética. Aí vi que tinha muito impacto. Falei, não, vou ver outra situação. O importante é não ficar parado, né? Porque senão eu penso na parte da minha alimentação, eu penso na parte da minha hidratação, eu penso na minha parte emocional, eu penso na minha parte física. Então, eu acredito que todas as áreas da nossa vida, você tem que ter uma certa preocupação, né? É que nem dentro da empresa mesmo, né? Você vai ter que ter uma preocupação com cada setor, porque se algum deles não tiver bom, provavelmente vai afetar o resto, né? O nosso corpo, a nossa vida também é isso daí, né? A gente tem que estar se preocupando em todas as áreas e eu acredito que estar bem fisicamente vai te ajudar em todo o resto. Com certeza, Lucas. Nós somos uma empresa, né? Somos uma empresa. E nós somos o CEO da nossa própria empresa. Então, na empresa a gente tem que cuidar do RH, do financeiro, do marketing, da venda. E nós, cuidando de nós mesmos, a nossa empresa, então nós precisamos cuidar da nossa parte espiritual, da nossa parte de alimentação, de hidratação, de dormir, da parte de atividade física. Então nós precisamos realmente tomar conta, ser o CEO da nossa própria empresa para a gente poder realmente prolongar ela o máximo que nós pudermos, né? Lucas, agora vamos para um bate-bola. Que cuidado de segurança você recomenda para a questão do uso de gás dentro de casa? Você já viram alguma situação perigosa? Já alertou? Ou realmente não existe essa questão, é só mito? Ah, existe. Existe, Lucas? Existe. Fala pra gente um pouquinho. Já tive uma situação, por exemplo, que a pessoa ligou lá, falou que estava vazando gás para toda a casa, que ia explodir, e aí eu corri lá. A hora que eu cheguei lá, a pessoa falou assim, não entra não, vai explodir. Não, eu vim aqui para isso, pode ficar tranquilo. E eles não tinham colocado a abraçadeira entre a mangueira e o registro de gás, eles não tinham colocado a abraçadeira. E aí, no caso, a mangueira se soltou e realmente estava saindo, né, um jato de gás, porque o gás é um líquido, 80% líquido, 20% gás. Então, ele saía dessa forma líquida, numa pressão muito grande. Eu só cheguei lá e fechei o registro, mas tem, no caso, né, toda a parte técnica ali, que se fosse uma questão que já aconteceu também, né, de pegar fogo, a pessoa está colocando um arado ali e pegar fogo no gás e isso se espalhar ali numa região. Então você também vai ter toda uma situação para você poder abafar e paralisar esse gás aí. Então tem sim tudo isso daí. A dica que eu dou, a primeira e mais importante, o gás está numa área externa e não num local fechado. O pessoal tem muito gás dentro da residência. Então, se tem um vazamento ou qualquer situação ali do botijão, isso vai estar diretamente ali dentro da casa, porque o botijão de gás não explode. Entendeu? O que explode é o gás que está dentro do ambiente. Então, se ele estiver num ambiente, né, aberto, externo, ele não vai ter uma explosão.
né? Já se ele tiver dentro do ambiente interno, se ele tiver qualquer alimentação ali, né? Uma faísca, no caso que se acender uma tomada vai ter uma faísca elétrica, então vai explodir esse ambiente. O vácuo com o oxigênio é onde vai explodir vidro, vai pegar fogo no ambiente inteiro, o botijão sai sempre intacto. Então, se ele tiver numa parte externa, né, já não vai ter essa preocupação. Qualquer situação, eu acho que está fazendo gás, liga para o teu fornecedor. Entendeu? Ele tem que ter essa estrutura de conhecimento para poder ver. Então, tipo assim, a gente tem várias situações. O meu gás, a chama está muito forte, está fora do normal. Liga para o seu distribuidor. Ela está muito baixa. Liga. Qualquer situação que fugiu de uma advérsia, ali você vai ter que ter um especialista que ele vai ver isso daí. Então, você vê hoje com 13 anos, por isso que eu falo do conhecimento. Então, por isso que eu coloquei ele como segundo ponto. Sim, né? sim. Porque você pensou, eu chegar na casa do cliente, nossa, e agora? O que está acontecendo? Né? Então, não, você tem que ter esse conhecimento. Não, isso daqui é porque a válvula está muito acima, do botijão está muito abaixo, defeito numa rosca, isso daqui é só trocar o anel mesmo ali de borrachinha. Qual que é a situação disso daqui? Então, um defeito aqui, foi envasado a mais, então a pressão dele está fora do comum. Então, você vai ter que ter isso daí. E no caso, aí solucionar, né? Se vai ser a troca do botijão, se vai ser o regulador que está com defeito, né? Então, dicas. Botijão numa área externa e olhar se o seu regulador e mangueira está dentro do prazo de validade de 5 anos ali. Né? Se a mangueira tiver uma boa flexibilidade, não tiver ressecado, ok. E no caso, a conservação ali do regulador. Botijão de gás também. Chegou um botijão ali, você viu que ele está enferrujado, você viu que ele não está no estado legal. Pede para trocar, entendeu? Isso não vai ser uma falta de educação nem nada disso. Isso vai ser uma segurança para você mesmo. Então, se teve essa falha, pode ser de qualquer empresa, seja minha, seja de um... Se você avaliou, talvez a gente não viu, graças a Deus isso nunca aconteceu. Nunca, em 13 anos. Mas eu já cheguei a separar botijões e devolver para a companhia, por mau estado ali, entendeu? Não digo um amassado, mas um enferrujado, uma situação que você vê ali, uma pintura que está muito ruim... eu devolveria se eu estivesse no lugar do cliente. Perfeito, Lucas. Eu acho que, como você disse, no início, para iniciar com 19 anos que você tinha lá atrás, você teve que ter muita coragem. E agora, devido aos 13 anos de bagagem, de experiência, de vivência, graças a Deus você está tendo muito conhecimento, adquirindo muito conhecimento para poder ajudar em várias decisões, né? Que talvez... há 13 anos atrás você não tinha as informações para passar como você tem hoje. Então, no empreendedorismo é isso, né? A gente tem que ter coragem para dar o primeiro passo e depois nós precisamos ter conhecimento para poder seguir, né? Que eu falo que é o método 2C aí. Cara e coragem. A gente tem que ter cara e coragem para entrar, mas também precisa ter o terceiro C, que é o conhecimento, para poder dar sequência nos trabalhos. Lucas, e que conselho que você daria para as pessoas que querem empreender, que querem arriscar, ter coragem aí para poder realmente ser o dono do seu próprio negócio? A gente sabe que não é fácil, tem que ter muita disciplina, tem que ter muita vontade, né? Que nem eu falei aqui com o Demir na última, pessoa que acha que vai tirar 10 férias no ano, que vai aumentar o salário, que vai parar mais cedo do trabalho, que não vai ter ninguém lá pedindo para você fazer isso ou fazer aquilo. Isso realmente, com o tempo, a gente acaba até conquistando, mas não é no começo, tem que ter muita persistência. Que dica que você daria para quem quer empreender? Qual dica que você, com toda essa bagagem sua já, apesar de ser muito novo ainda, mas graças a Deus você tem muito para contribuir com o pessoal aí? Eu vejo assim, né? A pessoa tem que ver o quanto ela quer isso. Né? Quanto eu quero, quanto eu desejo isso, quanto eu busco isso. Quando a gente quer algo e acredita nisso, provavelmente você vai chegar até mais longe, talvez, do que você imaginava. Se você chegasse há 13 anos atrás e falasse, Lucas, você acredita que você iria ter construído essa empresa de 1.000 metros quadrados, 6 funcionários? Não, eu não acreditaria nisso. Então, assim, se a pessoa tivesse foco, se ela tivesse essa meta, se ela tivesse essa resiliência, essa perseverança, acreditar e fazer por onde, ela vai chegar lá. Pode não ser hoje, pode ser amanhã, mas ela vai chegar lá. Então, eu com 18 anos de idade... eu tinha chamado o Bruno Cândido do Léo Force para montar uma academia na época. Falei assim, eu acho que dá certo, né? Então, assim, não. Aí depois avaliando, nossa, não vai ser isso, não. Então, a pessoa, se ela tem essa meta, se ela acredita que pode dar certo, se é isso que ela quer, então é o que eu costumo dizer. A pessoa que fala que vai conseguir e a pessoa que fala que não vai conseguir, ambas têm razão. Essa é uma frase do Henry Ford, ficou muito conhecida mundialmente. Por quê? Porque a pessoa ao qual fala
que vai conseguir, ela acorda toda manhã pensando que vai dar certo. Ela está fazendo por isso. E a que fala que não vai, ela já acorda toda manhã desmotivada e sem aquele foco para chegar onde ela quer. Então, o conselho que eu dou é, se você realmente quer, busca, vai atrás, busca conhecimento. Então, assim, quando eu fui trabalhar, água parece algo simples. Quando eu fui trabalhar com água, eu fui em vários distribuidores em outra cidade, fui poder pesquisar, fui visitar a fonte de água. Então, busque o conhecimento daquilo que você está procurando trabalhar. Estude a sua concorrência. Até hoje eu estudo todo mundo. Lógico, eu vejo 99% a minha empresa, mas eu olho meu concorrente. Então, analise o mercado, vê se cabe isso, entendeu? Aí depois vai sim ter que ter a questão ali, né, da coragem. Se for uma pessoa visionária, um empreendedor, ele já vai enxergar todo esse processo pronto, né, e aí vai se tornar um pouco mais fácil também. E acreditar ou não, a gente já tem. Então, se você não for atrás de buscar, você vai ficar a vida inteira pensando, nossa, se eu fosse, talvez daria certo, hein? Nossa, eu acho que poderia... Não, tira essa dúvida, entendeu? Eu acredito que a pessoa se arrepende muito mais do que ela não fez do que aquilo que ela fez. Então, acho que o conselho que eu daria era esse, dá o primeiro passo. Vê a maneira, se organiza para isso, entendeu? Tem que ter sim essa questão, que nem você falou, se você é o seu próprio patrão, então vai falar que eu queria estar lá todo dia contando estoque? Não queria. Vai falar que eu queria estar anotando todo o entra e sai ali financeiro? Eu não queria. Então a gente tem que ter essa educação, vamos dizer assim, né? Essa disciplina. Essa disciplina. Exato, essa disciplina de estar ali nessa consistência todo dia. Então, o conselho que eu daria principal seria esse. Estuda o mercado. Se você acreditar nisso, dê passo a cada dia para poder chegar nessa meta sua. Entendeu? Eu tive a oportunidade, Lucas, de trabalhar em vários outros municípios depois que acabou meu mandato aqui. Trabalhei em 28 municípios e dando consultoria. E a gente vê exatamente o que você está dizendo. Quando a pessoa acredita que ela é capaz, ela consegue. Quando a pessoa duvida dela mesma, muitas vezes, infelizmente, ela acaba não conseguindo porque ela não acredita naquele sonho. Cheguei a comentar também num outro, tem pessoas que olham para um terreno e falam, nossa, aqui dá para fazer um depósito de bebida. Outro vai ver lá, esse terreno aqui é cheio de caco e não vai virar nada. E vai da visão de cada um, né? Chega a fé nossa da mesma forma, né? Que seja católico, evangélico ou qualquer outra religião. Quando a pessoa acredita naquilo ali, ela consegue alcançar indiferente do obstáculo que está no meio do caminho, né? Eu costumo dizer que nem baleia nasce gigante, né? Então, tipo assim, ao contrário que muita gente pensa, no começo, por exemplo, eu tenho um dia que me marcou muito, foi um sábado, que eu cheguei no final do dia e vi que eu tinha vendido 6 galões d'água só. O dia todo. Você viu, hoje a gente chega a vender 300, dependendo de um dia, só de água. Então, eu olhava aquilo e pensava assim, nossa, eu acho que talvez não vai dar certo, viu? Aí eu esperava, não, mas vai dar certo. Vai dar certo. Entendeu? Então, assim, eu chegava lá cedo, saía de lá de noite, tinha essa disciplina e tinha essa confiança. Eu acreditava que ia dar certo. Não só acreditava que a minha primeira compra foi de 1.000 galões. Só começa com 50, 100 galões de água. Não, eu acreditava. Entendeu? Ao contrário do que o pessoal pensa, a água vence de 2 a 3 meses. Eu cheguei e não consegui vender minha primeira carga, eu precisei jogar fora. Então, assim, tudo coisa que eu nunca falei na vida, mas é uma realidade. Eu, por exemplo, chegava para fazer entrega na época, inclusive sua mãe foi uma das minhas primeiras clientes. Então, eu chegava para fazer entrega e já falava, deixa eu ir lá que tá cheio de entrega, tá uma correria. Não tinha nada pra fazer, gente, pelo amor de Deus. Entendeu? Então, assim, por quê? Porque eu já acreditava que ia ser assim. Eu acreditava que eu tinha que ter essa velocidade para entregar, essa rapidez, atender essa necessidade. E acreditava que a firma ia dar certo. Então, assim, o começo realmente não é fácil. Para ninguém eu acredito que seja fácil. Entendeu? Então, você vai ter que realmente ter essa disciplina e essa perseverança aí. Perfeito. Lucas, o que significa foco na meta para você? Tem que ter, senão não chega, né? Foco na meta para mim é realmente isso daí. Você tá realmente acreditando, focado, porque quem tem um foco na meta, então ele vai buscar meios para poder chegar lá. Então tem que ter, porque se ele não tiver, ele de fato não vai sair do lugar não. Qual foi a sua maior conquista até agora? A minha maior conquista é manter ainda a empresa estruturada. Que não é fácil. O que você sonha em realizar nos próximos anos? Eu sonho em expandir a empresa ainda, né? Eu sonho em ter ela mais estruturada ainda, né?
porque eu acho que essa realmente é a minha luta diária. Crescer não é fácil, mas permanecer é mais difícil ainda, viu? É mais difícil. E que mensagem você deixaria para quem pensa em desistir? Olha, eu acredito que todo mundo já pensou em algum momento em desistir de algo que gostaria e queria muito, que deseja muito. Eu acredito que o melhor conselho é não desista. E fala 3 produtos que não pode faltar num depósito. A parte descartável, a água e gás. O descartável vende bem também, Lucas? Vende muito. Que bom. Não sabia também. Viu? Os primeiros anos eu não vendia nada. Hoje, nossa. Hoje vende bem, graças vende a Deus. Bem, Um cliente ou situação que marcou sua trajetória? Por incrível que pareça, meu cliente que mais me marcou foi minha primeira cliente. Porque minha primeira cliente, a Eliana, ela não me conhecia. E eu não conhecia ela. Então, me marcou por isso. Não foi um parente, não foi um amigo, não era nem conhecido. E aí eu levei a água para ela, não falei nada. Até hoje ela é minha cliente. E depois de mais de um ano que ela já era cliente minha, eu cheguei nela e falei, você sabia que você foi minha primeira cliente? Entendeu? Então me marcou muito o fato de não ter sido nenhuma pessoa que eu conhecia, que não fizesse parte do meu vínculo ali de amizade, nem nada disso. Então foi uma pessoa que me marcou. Aproveitando, falando mais um, você perguntou uma, eu vou te falar mais um, que me marcou também. É uma pessoa que não consumia água mineral e aí ela ficou sabendo que eu ia abrir a empresa. Ela foi, inclusive, também uma das minhas primeiras clientes. Ela ligava lá para saber se já tinha chegado a água. E aí ela falou assim, não, é que eu vou começar a tomar água porque eu tô com câncer, o médico pediu para mim tomar água mineral. Foi a Adriana, inclusive, né? PM, tudo, gente boa demais também. Hoje ela tem um trabalho bonito também lá para o Hospital do Câncer. E aí ela falou, não, eu vou começar junto com você. Você está começando o depósito, eu vou começar com você também. Olha, que legal. Mas hein? eu teria várias situações para falar na parte de cliente. Tem pessoas que... a Nete faz bolo mesmo, também tem... toda a família dela é como se fosse da minha família, né? E ela comprava água de mim, mas comprava gás de outra empresa. O dia que eu passei a vender gás, cheguei lá e falei para ela, Nete, a partir de hoje você é minha primeira cliente de gás, hein? Aí ela falou assim, não, eu não posso, já faz 20 anos que eu compro de outro depósito. Falei, porque também, né? Eu tenho 19, 20 anos, né? Nete, eu tenho 20 anos de idade, como é que vai ter 20 anos de empresa? Então, daqui um ano, vai fazer um ano que você compra comigo. Agora, se eu tivesse a empresa 20 anos atrás, aí ia fazer 20 anos que você é cliente minha. Ela falou, verdade, mesmo, você é que nem filho. Não, é verdade mesmo. A partir de hoje, nós só compra gás com o Lucas também. Então, tem muitas histórias aí para falar. Muitas histórias boas, né? Boas, graças a Deus. Um hábito que ajuda a se organizar seu dia a dia? Vai ser a disciplina de todo dia ali. Tem um mini roteiro, vamos dizer assim, né? Então, tem que ter essa organização mesmo. Uma frase que te inspira? Seria essa que eu falei agora do Henry Ford. Para mim é aquele que acredita que pode, aquele que acredita que não pode, ambos têm razão. Uma viagem que mudou a sua visão de vida? A viagem que eu fiz o ano passado, que eu fiquei 28, 29 dias na Europa, passei por 7 países e lá me abriu a cabeça para muitas coisas também. Uma meta que deseja alcançar? Olha, na minha parte profissional, ter condições amanhã ou depois de aposentar meu pai e minha mãe, né? Essa seria minha meta profissional. E minha meta pessoal, né, do Lucas, era recentemente, né, da bike aí, de chegar na Aparecida do Norte em 3 dias, conseguir fazer o Caminho da Fé em 2, então foi melhor ainda. E hoje ter cada vez mais essa qualidade de vida. Muito bom. Uma dica para quem lida com o público, com pessoas, diariamente. Olha, 2 coisas que eu costumo falar e se tiver algum funcionário aí pode falar se não é verdade ou não. Primeiro, imagina que é seu primeiro cliente, que você está atendendo ele. Atenda todos eles como se fosse único. Independente se ele vai gastar 1 centavo ou 1 milhão dentro da sua empresa. Entendeu? Trate ele como se fosse o primeiro cliente seu. Porque o primeiro cliente você vai querer atender com todo amor e carinho. Então eu falo assim, não é como se você tivesse apaixonado pelo cliente, mas eu falo que você atendeu o cliente como se fosse o amor da sua vida, mas não na forma romântica, na forma educada.
Eu vejo que muitas das vezes um funcionário entra na empresa e aí você manda, por exemplo, lá, bom dia, precisava de um galão de água. Aí ele responde assim, ok. Eu falo assim, cara, o cliente foi mais educado do que você. Então, assim, ele é seu patrão, filho. Não sou eu, não. Então, responde ele ali, pelo menos bom dia. O bom dia. Bom dia, pode deixar que a gente entregue assim, muito obrigado. Então, o cliente nem sempre vai ter razão, mas o bom atendimento é o básico. Perfeito. E um princípio que você carrega como lema, Lucas? A fé. A fé, né? Para mim, a base de tudo ali. Eu não teria nada se não fosse Deus. Agradeço a Deus pela minha família, agradeço a Deus pela minha saúde, pela disposição que eu tenho para tudo, a empresa, tudo num geral ali, para mim seria Deus mesmo. Ô Lucas, estamos finalizando aí nosso podcast. Quero agradecer muito a sua presença, pedir desculpa para você e também para os ouvintes que teve esse imprevisto nosso, né? Infelizmente, a tecnologia tem muitos pontos positivos, mas há algumas coisas que sempre vai acontecer, esse imprevisto, né? Seja no turismo, na água, no gás, no podcast. No próximo podcast nós vamos trazer a Júlia Peron, a primeira mulher que vai participar comigo aqui, fiz com 3 homens até agora. A Júlia é terapeuta de ciclos menstruais. Então ela vai falar um pouquinho a respeito da saúde das mulheres, que elas precisam se cuidar, saber também o porquê que tem várias situações, para algumas os ciclos são normais, para outras não são normais. Ela também trabalha com yoga, é uma menina que é jovem ainda, que teve a oportunidade de ficar fora de Tambaú por vários anos, agora voltou, está com um trabalho muito legal aí, tenho certeza que vai ajudar muito as mulheres a entender um pouquinho de uma situação, principalmente menstrual, pré-menstrual e tudo mais, e também os homens, né, para poder entender as mulheres aí, porque não é fácil para a gente poder entender as mulheres, né, cada uma é de uma forma, como também não é fácil para as mulheres entender os homens. Então estou muito contente que a Júlia vai estar com nós aqui no próximo podcast. Te agradecer mais uma vez pela sua presença, um abraço a toda a sua família, parabéns aí por todo o trabalho que você conseguiu, que Deus te abençoou, né? A fé realmente ela move montanhas e a gente sabe que a gente nessa vida estamos de passagem e Deus olha para cada um de nós, dá o talento para cada um de nós e cada nós multiplicar. E você conseguiu realmente multiplicar os talentos que Deus te deu, com essa carisma seu, com essa determinação, com essa disciplina, e você realmente é um grande exemplo aí a ser seguido. Muito obrigado, viu, Lucas? Rony, eu que agradeço a todos. Peço desculpa também pela situação de hoje, mas isso também foi bom, né? A gente vê que é uma adversidade e foi solucionada, né? No dia a dia a gente tem isso e fica isso também de mensagem, né? Quem tem essa coragem, tem esse foco, tem a fé, com certeza vai chegar muito mais longe aí do que acredita. Muitas vezes a pessoa não acredita em si e ela tem um potencial gigante. Então, eu agradeço a cada um que acompanhou aí o podcast. Agradeço mais uma vez pelo convite, Rony. Né? Fico muito feliz aí de estar aqui, de estar presente, desse nosso bate-papo. Sei que já é um amigo aí também de algumas datas. Cliente também, né? Cliente fiel, o Rony é um cliente fiel, gente. Tenho essa alegria também, ele faz parte aí desses clientes aí que eu considero aí como amigos, a maioria deles inclusive, e agradecer também a cada um aí que faz parte aí dessa minha história de vida, da história da empresa. Como eu disse, independente se a pessoa gasta 1 centavo ou gasta milhares de reais lá, com certeza você é importante, você é único ali dentro e eu fico muito grato por poder ter conquistado tudo isso junto com vocês. Tambaú sempre me abraçou, falo que sou filho de Tambaú porque sou realmente nascido e criado aqui, Tambaú me trata muito bem, amo Tambaú, levo isso para onde eu vou, gosto demais dessa cidade. Tambaú é uma cidade calma, né, Rony? Graças a Deus. Você vê, teve um prefeito que passou aí também, asfaltou tudo, Rony. A cidade, então não tem buraco também. Tem várias coisas aí boas que, se a gente fosse falar tudo que foi feito também, né, Rony? Então, tem que marcar outro podcast. Exato. Então, assim, Tambaú é uma cidade maravilhosa, gente. Então, eu amo Tambaú e agradeço a cada um aí. Valeu, pessoal. Obrigado. Valeu, Luquinha.